Olá, tudo bom? Seguindo, o nosso seminário com o tema Proteção contra a Descarga Atmosférica. A proteção contra a descarga atmosférica, também conhecida como sistema SPDA, é um sistema que protege contra a descarga atmosférica, ou para-raios. É um conjunto de medidas de dispositivos projetado para proteger as estruturas, como edifícios, equipamentos eletrônicos e também as pessoas. Alguns conceitos sobre o tema. Nós temos o raio. O que é o raio? O raio são descarga elétrica natural que ocorre durante uma tempestade. Para-raios. Os para-raios são dispositivos instalados nos altos dos edifícios, e estruturas para atrair essa descarga atmosférica e direcioná-la para o solo. Captores. Captores são hachos ou mastros, metálicos que compõem de parte visível o sistema para-raios e serve para atrair em si. E temos também descida de corrente. É o caminho que a corrente elétrica percorre desde os capacitores até o solo, através de condutores como cabo de cobre. Exemplo disso são os nossos, quando instalamos em nossa residência, no poste, o nosso transformador. Todos os transformadores, ele tem em si, o para-raio. Para se aprofundar mais, para quem queira adquirir mais conhecimento sobre o tema, nós temos uma normativa do Brasil, que está na 5.419, que vai estar dando orientações mais profundas sobre o mesmo. Quais as orientações nesse sentido? Evitar permanecer em locais abertos durante tempestades, procurar edifícios que têm esse sistema SDPA, e grandes estruturas de concretos, todas por lei tem que ter, túneis, instalações de metrô, automóveis, são lugares que pode ser abrigados. A proteção contra a descarga atmosférica ela é essencial para garantir a segurança das pessoas, dos nossos bens e dos nossos equipamentos. O outro tema que iremos falar é sobre a automação industrial. O que é uma automação industrial? É quando diminuímos a influência humana no processo industrial e com a tecnologia industrial a gente envolve aplicações de melhoria, de controle, de processo, de produção em ambientes fabrios. Alguns recursos, como monitoramento, ele deve permitir a visualizações de dados em tempo reais, incluindo diagramas, gráficos, tabelas. Outros exemplos são os sistemas provisórios de computador para mostrar o que está acontecendo de fato em um determinado local. Recursos de controle que deve permitir o comando do equipamento e dispositivo de sustentação. Recursos de alarmes, notificações, que devem alertar o operador sobre eventos críticos. Recursos de simulações, que pode ser útil para treinamentos e diagnósticos. E recursos de diagnóstico, que pode ajudar a identificar e resolver problemas no sistema. A gente pode ver pela foto, alguns exemplos. Agora, o outro tema, é a eficiência em instalações industriais. A eficiência energética em instalações industriais. O que é essa eficiência? Essa eficiência energética é a relação entre a energia útil produzida ou consumida e a energia total utilizada ou consumida. A eficiência energética ela pode ser melhorada por meio de ações, como substituições de equipamento por outros mais eficientes, implementação de medidas como conservação de energia, melhorar a operação e manutenção de equipamentos. Segundo um artigo publicado pelo
por Paulo Henrique Fernandes Borges, né, um engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Mato Grosso e mestre em Sistema Elétrico de Potência pela USP. Atualmente está responsável pelo desenvolvimento e gerenciamento de projetos industriais e a geração de energia. O mesmo, né, ele diz o seguinte, que as indústrias consomem 40% da energia elétrica de todo o país, né, de todo o Brasil. Segundo as empresas, né, pesquisadas energéticas, com motores elétricos corresponde 70% das energias consumidas na indústria. Consciente disso, o mercado tem buscado novas tecnologias e soluções em eficiência energética. O objetivo é produzir mais com a mesma quantidade e com menos recursos, né? Importantes etapas para a obtenção de eficiência energética no sistema industrial, ele deve ser dotado tanto de sistema em pleno funcionamento quanto em novas instalações. O conceito, né, da eficiência energética ele é muito amplo, porque envolve, né, desde a idealização de um novo projeto até a sua operacionalização. Uma nova indústria, por exemplo, ela pode ser concebida de projetos para ter um alto nível de eficiência energética, né, quando entra em operação, e ao mesmo tempo ela pode ser construída de forma muito eficiente, com menos recursos, né, humano, energético, elétrico, água e materiais, como exemplo, né? Ao analisar esse projeto, ele visa o quê? Ele visa ter um amplo entendimento, né, sobre o que acontece em relação à grande quantidade utilizada, né, dessa energia para a economia, até mesmo para as futuras gerações, né? Quanto menos a gente utilizar os recursos naturais, né, a gente vai estar poupando para nossas futuras gerações. Ele orienta o seguinte, né, que cada etapa, né, quando ela é definida por um bom planejamento, é possível fazer e ter mais soluções e mais eficiência nesse sentido, né? Algumas etapas do projeto que ele fala que é muito importante, né, é utilizar motores de altos rendimentos, no mínimo um R3, como registrado pela ABNT, com uma norma 1709-1. Considera-se as dimensões corretamente de dispositivo de proteção, definir adequadamente dispositivo partido e entender a aplicação do regime de operações. Essa é a definição que o engenheiro Paulo Henrique nos traz como exemplo, para que podemos ter uma boa eficiência energética em instalações industriais. E encerro por aqui. Muito obrigado pela atenção.